pontual da Constituição da República de Moçambique. A presente proposta de revisão pontual tem como pressuposto a consolidação do ideal da paz efetiva como condição primária para uma convivência sã entre os moçambicanos, a estabilidade política, o desenvolvimento econômico harmonioso e a importância da equidade social. Excelências, durante o diálogo político entre os moçambicanos, encabeçado por Sua Excelência o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e ao líder da RENAMO, o já falecido Presidente Dhlakama, procurou-se acolher as vontades dos moçambicanos decorrentes das transformações políticas, económicas e sociais que têm estado a ter lugar no nosso belo país, a Pérola do Índico. A dinâmica aconselhou-nos que, em cada momento, avaliássemos o processo de descentralização e bem como a opção escolhida para aferirmos se correspondem ao estágio da nossa realidade e aos interesses do nosso povo. Foi nessa base que Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República, Sua Excelência já falecido Presidente Dhlakama, chegaram à conclusão que é necessária a revisão pontual da Constituição da República, num processo com o envolvimento da Assembleia da República. Reconhecemos as vantagens das decisões serem tomadas com a participação de todos para as tornar eficazes na sua implementação. Neste sentido, os consensos alcançados permitem-nos destacar os seguintes aspectos. O Estado respeita na sua organização e funcionamento a autonomia dos órgãos da província, do distrito e dos órgãos das autarquias locais. Em relação ao sistema eleitoral, é o facto do sufrágio universal, direto, igual, secreto e pessoal, passar a constituir a regra geral para a designação do Presidente da República, dos deputados da Assembleia da República, dos membros das Assembleias Provinciais, das Assembleias Distritais e das Assembleias Autárquicas. A província passará, a partir das eleições gerais de 2019, a ser chefiada por um governador nomeado pelo Presidente da República, sob proposta apresentada pelo partido político, coligação de partidos políticos, ou grupo de cidadãos eleitores, que obtiver a maioria de votos nas eleições para a Assembleia Provincial dentre os membros desta. O governador responderá diretamente à Assembleia Provincial. Na província, existirá o secretário de Estado para a província, o qual tem a função de assegurar a realização das funções exclusivas e de soberania do Estado que não são objeto do processo de descentralização, sendo nomeado pelo Presidente da República. O administrador distrito será nomeado pelo ministro que superintende a área da administração estatal, sob proposta apresentada pelo partido político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores que obtiver maioria de votos nas eleições para a Assembleia Distrital dentre os membros desta. O presidente da autarquia passa a ser proposto pelo partido político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores que obtiver maioria de votos nas eleições para a Assembleia Autárquica dentre os membros desta. Excelências, não são objeto de descentralização as matérias de exclusiva responsabilidade dos órgãos de soberania, dos órgãos e instituições centrais do Estado, como, por exemplo, a definição e organização do território, a defesa nacional, a segurança e a ordem públicas, a fiscalização das fronteiras,
a emissão de moeda, as relações diplomáticas, os recursos minerais e energia, os recursos naturais situados no solo e no subsolo, nas águas interiores e no mar territorial, na plataforma continental e na zona exclusiva. A criação e alteração dos impostos, entre outras matérias. Senhora Presidente da Assembleia da República, Excelência, distintos deputados, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, uma vez revista pontualmente a Constituição, as alterações sobre as autarquias locais entram imediatamente em vigor, isto é, são aplicadas a partir das eleições de 2018. As alterações sobre os distritos só entram em vigor com a realização das eleições gerais de 2024. As assembleias provinciais, distritais e autárquicas ficam sujeitas ao controle tutelar do Conselho de Ministros, sendo que qualquer decisão de dissolução destes órgãos será objeto da apreciação jurisdicional pelo Conselho Constitucional. Os governadores de província, os administradores de distritos, poderão ser demitidos pelas assembleias respectivas ou pelo Presidente da República, nos casos expressamente previstos na Constituição e nas leis. No caso de demissão presidencial, a decisão será objeto da apreciação jurisdicional do Conselho Constitucional. Senhora Presidente da Assembleia da República, Excelências, terminei de apresentar a proposta de revisão pontual da Constituição da República de Moçambique, na esperança de que seja objeto da apreciação positiva por esta magna Casa, dada a sua importância para o país e para os moçambicanos, no contexto da construção e consolidação do Estado de Direito democrático no nosso país. Pela vossa atenção, muito obrigado. Muitíssimo obrigada, Senhor Ministro. Terminada a apresentação da proposta de lei de revisão da nossa lei-mãe, permitam-me, Excelências, que convide Sua Excelência, Sr. Deputado Edson da Graça Francisco Macuacua, Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade, para proceder à apresentação do parecer da Comissão. Ilustre Presidente, a palavra é sua. Muito obrigado, Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República. Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República, Sua Excelência, senhores membros da Comissão Permanente, Sua Excelência, Senhor Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Sua Excelência, senhores deputados, meus pares, minhas senhoras, meus senhores, Excelências, com a devida permissão, tenho a honra e o privilégio de, em nome da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, apresentar o parecer número 15, para 2018, de 22 de maio, atinente à apreciação da proposta de lei de revisão pontual da Constituição da República. Apreciando contexto, peculiaridades e objetivo da proposta de revisão da Constituição da República. Perdão. Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, Presidente da República de Moçambique, através do ofício datado de 9 de fevereiro de 2018, depositou na Assembleia da República uma proposta de lei de revisão pontual da Constituição da República, como corolário do acordo alcançado com o presidente da Renamo no âmbito do diálogo político, tendo em vista o alcance de uma paz efetiva e duradoura em Moçambique. Trata-se de uma proposta de revisão constitucional que se enquadra no âmbito do processo do diálogo político em curso, visando o alcance de uma paz efetiva e duradoura,
condição básica para que os moçambicanos possam viver em segurança e tranquilidade, desenvolver as suas atividades políticas, econômicas, sociais e desenvolver o país. É uma proposta que foi submetida no resultado do consenso alcançado entre Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República, e Sua Excelência Afonso Macacho Marceta de Lhakama, Presidente da Renamo. A proposta é submetida no quadro do roteiro da paz e com um caráter de urgência, na busca de um modelo de descentralização que devolva a paz aos moçambicanos, que consolide a unidade, coesão e reconciliação nacionais e que restaure a estabilidade política de forma definitiva. A rácio para a aprovação da presente proposta de revisão pontual da Constituição da República deve ser encontrada no quadro do contexto e do objetivo que se pretende atingir, que é uma paz efetiva e duradoura, cientes de que a revisão constitucional não é de per si o fim e nem é o único ou um ato isolado, mas parte de um processo para o alcance da paz que todos os moçambicanos almejam e merecem. Enquadramento constitucional e doutrinário. Revisão constitucional. As constituições são instrumentos de felicidade dos homens. Quanto intocadas os infelicitam, passam a carecer de sua justificação originária. A vida não é estagnação, é mudança. Divorciadas da vida por defeito de origem ou por envelhecimento sem adaptação, as constituições tornam-se inúteis quando dão perniciosas e convertem-se em estímulos à revolução como única saída. Isto por um lado. Por outro, compete às constituições o papel fundamental de assegurarem a estabilidade das instituições e o harmonioso funcionamento dos órgãos do poder, impedindo os estímulos ao recurso ao livre jogo de forças políticas inorganizadas, à agitação pré-revolucionária, à revolução, enfim. Para isso, devem poder adaptar-se às novas realidades afluentes, devem poder ser revistas de tempo a tempos. Iniciativa de revisão constitucional. Nos termos do disposto no número 1 do artigo 221 da Constituição da República, as propostas de alteração da Constituição são da iniciativa do Presidente da República ou de 1/3, pelo menos, dos deputados da Assembleia da República. Portanto, o Presidente da República tem iniciativa, legitimidade e competência para apresentar uma proposta de revisão constitucional. Dos prazos, de acordo com o fixado no número 2 do artigo 291 da Constituição da República, as propostas de alteração da Constituição da República devem ser depositadas até 90 dias antes do início do debate. Tendo sido depositada a proposta de revisão constitucional no dia 9 de fevereiro de 2018, está respeitado o prazo estabelecido pela Constituição da República, pelo que a proposta pode ser objeto de debate. Da ordinariedade temporal da revisão constitucional. De acordo com o plasmado no artigo 293 da Constituição da República, a Constituição só pode ser revista 5 anos depois de entrada em vigor da última lei de revisão, salvo deliberação de assunção de poderes extraordinários de revisão aprovada por maioria de 3/4 dos deputados da Assembleia da República. Tendo entrado em vigor a última lei de revisão constitucional a 16 de novembro de 2007, isto é, a lei número 26/2007, de 16 de novembro, que altera o artigo 34, ou melhor, que alterou o artigo 34 da Constituição da República, a Constituição pode ser objeto de revisão ordinária sem necessidade de assunção de poderes extraordinários. Da rigidez da Constituição moçambicana.
A Constituição moçambicana é uma Constituição rígida. A rigidez constitucional revela-se um corolário natural, histórico, embora não logicamente, decorrente da adoção de uma Constituição em sentido formal. A força jurídica das normas constitucionais liga-se a um modo especial de produção e as dificuldades postas à aprovação de uma nova norma constitucional e impedem que a Constituição possa ser alterada em qualquer circunstância sob a pressão de certos acontecimentos ou que possa ser afetado por qualquer oscilação ou inversão da situação política. Em contrapartida, insista-se em que a faculdade formal de revisão se destina a impedir que a Constituição seja flanqueada ou alterada fora das regras que prescreve, por se tornarem patentes as alterações feitas sem a sua observância. A rigidez nunca deve ser, pois, tal que impossibilite a adaptação às novas exigências políticas e sociais. A sua exata medida pode vir a ser a par, em certos casos, da flexibilidade também de uma garantia da Constituição. Neste contexto, a Constituição moçambicana impõe normas, princípios, procedimentos, regras, prazos e limites que devem ser respeitados no processo da sua revisão, plasmados no título 15º, capítulo 2, que compreendem os artigos 291 sobre a iniciativa, 292 sobre os limites materiais, 293 sobre os limites temporais, 294 sobre os limites circunstanciais, 295 sobre votação e forma e 296 sobre as alterações constitucionais. Limites de revisão constitucional. O poder constituído, que é o poder de revisão constitucional, tem limites e ele realiza-se dentro dos limites fixados na própria Constituição, diferentemente do poder constituinte, que é o poder de criar uma nova Constituição ou uma nova ordem constitucional que não tem limites fixados na própria Constituição, pois é apenas chamado a agir em determinados momentos históricos para a criação soberana de uma nova ordem constitucional. Os limites de revisão constitucional podem ser internos ou endógenos, os que resultam expressamente da própria Constituição e que estabelecem limites intransponíveis à derivação constituinte e limites externos ou exógenos que constituem pactos ou acordos estabelecidos fora da Constituição que conduzem a uma limitação do órgão constituinte na forma ou revisão. Limites temporais. O princípio geral é de que as Constituições podem ser modificadas a qualquer tempo, bastando apenas que decorra da necessidade e evolução da sociedade. No entanto, devido à necessidade de garantir a estabilidade na ordem jurídica, existem casos em que a Constituição da República só admite a alteração após certo tempo de vigência, como é o nosso caso. Nesta matéria, a Constituição da República de Moçambique estabelece no seu artigo 293 que a Constituição só pode ser revista depois de 5 anos depois da entrada em vigor da última lei de revisão. Este imperativo constitucional deriva da necessidade de consolidar a ordem jurídica e política recém-estabelecida, cujas instituições, ainda expostas à contestação, carecem de raiz na tradição ou de base no assentamento dos governantes. Excepcionalmente, e antes de decorrido o período de 5 anos, a Assembleia da República pode, por deliberação da maioria de 3/4 dos deputados, assumir o poder extraordinário de revisão da Constituição, nos termos do disposto no artigo 293 da Constituição da República. Limites circunstanciais. Os limites circunstanciais referem-se às garantias constitucionais de segurança, de estabilidade e de proteção do ordenamento jurídico quanto ao momento de revisão do texto constitucional em função de algumas circunstâncias especiais vigentes no Estado
que periguem uma revisão constitucional que respeite e garanta os princípios e direitos fundamentais consagrados na Constituição e salvaguarda do Estado de Direito. Os limites circunstanciais interditam qualquer revisão em situações de crise institucional em razão do ambiente em que se instaura nesses momentos impróprios, como em estado de guerra, de sítio ou em qualquer outra situação similar que possa silenciar ou coartar a opinião pública ou limitar outros direitos individuais, bem como modificações constitucionais quando o território nacional está no seu todo ou em parte ocupado por tropas estrangeiras. No que tange às limitações circunstanciais ou aos limites circunstanciais, a Constituição da República estabelece no seu artigo 294 que na vigência do estado de sítio ou de emergência não podem ser aprovadas quaisquer alterações à Constituição. Limites formais. Nos termos do disposto no artigo 295 da Constituição da República, as alterações da Constituição são aprovadas por maioria de 2/3 dos deputados da Assembleia da República. As alterações da Constituição que foram aprovadas são reunidas numa única lei de revisão. O Presidente da República não pode recusar a promulgação da lei de revisão. Limites orgânicos. Nos termos do disposto na linha A do número 2 do artigo 179 da Constituição da República, é da exclusiva competência da Assembleia da República aprovar as leis constitucionais. Questões de inconstitucionalidade suscitados na apreciação da proposta de revisão constitucional. A primeira questão que se suscita tem a ver com a proposta de alteração do regime do sufrágio pelo sistema de nomeação dos titulares dos órgãos, como a seguir se pode depreender. O número 5 do artigo 275 da proposta de revisão constitucional estabelece que o Presidente da Assembleia Autárquica nomeia e confere posse ao Presidente do órgão executivo, dentre os membros da Assembleia Autárquica e de acordo com a proposta apresentada nos termos do número anterior. A linha H1 do artigo 159 da proposta de revisão pontual da Constituição da República dispõe que compete ao chefe do Estado, no exercício da sua função, nomear o governador de província dentre os membros da Assembleia Provincial e de acordo com a proposta por esta submetida nos termos da linha D do número 3 do artigo 270-K. O número 2 do artigo 270-Q da proposta de revisão pontual da Constituição da República prevê que o administrador é nomeado pelo ministro que superintende a área da administração estatal dentre os membros da Assembleia Distrital e de acordo com a proposta por esta apresentada nos termos da linha B do número 3 do artigo 270-O. O sistema de nomeação de titulares dos órgãos está em dissonância com o princípio geral do sistema eleitoral moçambicano, fixado no número 1 do artigo 135 da Constituição da República, que define que o sufrágio universal, direto, igual, secreto, pessoal e periódico constitui a regra geral de designação dos titulares dos órgãos eletivos de soberania das províncias e do poder local. Este princípio supramencionado é configurado na linha E do número 1 do artigo 292 da Constituição da República como um limite material de revisão constitucional ao estabelecer que as leis de revisão constitucional têm de respeitar, a linha E, o sufrágio universal, direto, secreto, pessoal, igual e periódico na designação dos titulares eletivos dos órgãos de soberania das províncias e do poder local. A Comissão propõe a alteração do regime de nomeação supraexposto para o de eleição, para conformá-lo com os limites materiais de revisão constitucional fixados nas alíneas B e E do número 1 do artigo 292 da Constituição da República. A segunda questão tem a ver com a legitimidade que se pretende conferir aos partidos políticos
para designarem ou apresentarem propostas de titulares dos órgãos de governação descentralizada e dos órgãos do poder local depois da realização das eleições, conforme preconizam o número 4 do artigo 275, a linha D do artigo 270-K e a linha B do artigo 270-O, todos da proposta de lei de revisão pontual da Constituição da República, o que não parece juridicamente pacífico, pois, primeiro, num sistema democrático e descentralizado, os partidos políticos gozam de legitimidade para apresentarem candidatos que são submetidos ao sufrágio democrático. Portanto, os candidatos dos partidos políticos são conhecidos antes das eleições e são sufragados pelo povo ou por um órgão público com legitimidade democrática para o efeito. Segundo, o povo moçambicano exerce o poder político através do sufrágio universal, direto, igual, secreto e periódico para a escolha dos seus representantes, conforme estabelece o artigo 73 da Constituição da República. Terceiro, a soberania reside no povo, conforme estabelece o número 1 do artigo 2 da Constituição da República. Do disposto no artigo 73 da Constituição da República, resulta que o sufrágio universal é uma das formas do exercício do poder político pelo povo moçambicano. Portanto, sendo o sufrágio universal uma das formas do exercício do poder político, não pode ser coartado ou limitado sem recurso ao referendo, pois constitui a essência do exercício da cidadania, da democracia e da participação política. A terceira questão reside no facto de que o sufrágio universal, consagrado no aludido artigo 73 da Constituição da República, situa-se no título 3 da Constituição da República com a epígrafe Direitos, Deveres e Liberdades Fundamentais e está integrado no capítulo 4 sobre Direitos, Liberdades e Garantias de Participação Política. Do supraexposto, resulta que o direito do sufrágio universal, direto, secreto, pessoal, igual e periódico configura um direito, uma liberdade e uma garantia fundamentais, adquiridos e irreversíveis, que a Constituição da República protege e confere ao cidadão. Devemos ter em conta que, de um ponto de vista técnico, face à generalidade dos demais direitos políticos e privados, verifica-se que os direitos, liberdades e garantias elevam a uma condição exponencial a complexidade estrutural, a verdade, a diversidade funcional e a heterogeneidade dos conteúdos, o que se percebe logo junto da categoria constitucional próxima dos direitos econômicos, sociais e culturais. Mas a diferença específica face ao gênero dos direitos fundamentais, em função da ponderação recursiva do regime aplicável sobre a figura, detecta-se na determinalidade constitucional do conteúdo e nos distintos pressupostos de efetividade, o que significa que os direitos, liberdades e garantias se apresentam no seio dos direitos fundamentais como as posições jurídicas mais consistentes, mais complexas e mais protegidas, desde logo por eles o legislador não poder de uma margem, desde logo o legislador não dispor de uma margem de livre decisão. Para melhor proteção do sufrágio como um direito e garantia fundamentais de participação política e de exercício do poder político, a Constituição tratou de condicionar a sua alteração à realização de um referendo, conforme dispõe as alíneas D e E do número 1 e número 2, ambos do artigo 292 da Constituição da República. Portanto, existem 4 dimensões jurídicas que a Constituição da República confere ao sufrágio universal, nomeadamente, primeiro, como uma das formas do exercício do poder político pelo povo moçambicano, conforme dispõe o artigo 73 da Constituição da República. Segundo, como um princípio geral de designação dos titulares dos órgãos, conforme dispõe o número 1 do artigo 135 da Constituição da República. Terceiro, pelo seu enquadramento sistemático no título 3, com a epígrafe Direitos, Deveres e Liberdades Fundamentais, e no capítulo 4, com a epígrafe Direitos, Liberdades de Garantia e Participação Política,
o sufrágio afigura-se como um direito, uma liberdade e uma garantia fundamentais que, por isso, não podem ser coartados, pois a linha D do número 1 do artigo 292 da Constituição da República define que os direitos, liberdades e garantias fundamentais configuram limites materiais de revisão constitucional. Quarto, o sufrágio constitui em si um limite material de revisão constitucional, conforme disposto na linha E do número 1 do artigo 292 da Constituição da República. Do supraexposto, resulta que o sistema proposto de nomeação dos titulares dos órgãos configuraria uma inconstitucionalidade material por preterição dos limites materiais previstos nas alíneas D e E do número 1 do artigo 292 da Constituição da República, o que ditou a necessidade da apresentação de propostas para o seu suprimento. Propostas para o suprimento da inconstitucionalidade. A Comissão propõe a alteração do sistema de nomeação do governador de província, administrador de distrito e presidente do Conselho Autárquico, os quais seriam eleitos por sufrágio universal, direto, secreto, pessoal e periódico, através do modelo de cabeça de lista, em que seria eleito como presidente do Conselho Autárquico, administrador de distrito e governador de província, o cabeça de lista do partido político, coligação de partidos ou grupo de cidadãos mais votados. Com efeito, o sistema de cabeça de lista salvaguarda o princípio do sufrágio universal, direto, secreto, pessoal e periódico, pois os cidadãos votam sabendo quem é o candidato a titular do órgão executivo, permitindo-lhe assim realizar uma livre escolha. O sufrágio direto e individual traduz-se num colégio eleitoral homogêneo que engloba a massa dos eleitores geograficamente, porém repartido em colégios simples, as chamadas no nosso direito assembleias de voto ou mesas de voto, e colégios já complexos, os círculos eleitorais. As operações de voto desenrolam-se ao mesmo tempo em todo o país, mas essas são as assembleias de voto correspondentes, de regra, a menores circunscrições administrativas que os eleitores se encontram fisicamente congregados. Ao invés do sufrágio indireto, orgânico ou inorgânico, envolve sucessivos colégios eleitorais escalonados no tempo e muitas vezes formados ad hoc para efeitos da eleição. Cada um desses colégios é preparatório em relação ao do grau imediatamente superior, pois a sua função consiste em designar os eleitores que o vão constituir. Distingue-se bem, portanto, de cada um dos colégios eleitorais do sufrágio individual e indireto, elementos do mesmo colégio eleitoral geral em que se integram em amplitude crescente. Também em representação proporcional, dir-se-ia que a eleição de deputados em proporção de votos atribuídos às diferentes candidaturas equivaleria ao fracionamento do eleitorado em tantos colégios quanto as correntes políticas que conseguem obter expressão relevante. A diferença entre o sufrágio direto e indireto reside no fato de que, no indireto, os cidadãos não elegem diretamente, isto é, os cidadãos elegem mandatários ou um colégio eleitoral, que por sua vez tem a tarefa de eleger o titular do órgão. Neste contexto, o sistema para a designação do presidente da autarquia seria o do sufrágio universal, direto, secreto, pessoal e periódico, através do modelo de cabeça de lista, pelo que a formulação passaria a ser a seguinte: o órgão executivo da autarquia local é o Conselho Autárquico, dirigido por um presidente. É eleito o presidente do Conselho Autárquico, o cabeça de lista do partido político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores que obtiveram maioria de votos nas eleições para a Assembleia Autárquica. A designação do governador de província e administrador de distrito seguiria o mesmo modelo de cabeça de lista proposto para a eleição do presidente do Conselho Autárquico. Para a designação do governador da província, propõe-se o acréscimo de um novo artigo com a seguinte redação: o órgão executivo da província é o Conselho Executivo Provincial, dirigido por um governador de província. É eleito governador de província o cabeça de lista do partido político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores que obtiver maioria de votos nas eleições para a Assembleia Provincial. Para a designação do administrador de distrito, deve-se acrescentar também um novo artigo com a seguinte redação:
o órgão executivo do distrito é o Conselho Distrital, dirigido por um administrador de distrito. É eleito administrador de distrito o cabeça de lista do partido político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores que obtiver a maioria de votos nas eleições para a Assembleia Distrital. Estas propostas de alteração do regime de nomeação para a eleição do governador de província e administrador de distrito implicam a necessidade de supressão da competência de nomeação destes titulares pelo Presidente da República e pelo Ministro da Administração Estatal, respectivamente, pois, uma vez eleitos, não carecem de nomeação, pois gozam de legitimidade democrática conferida pelo sufrágio, conforme disposto no artigo 73 da Constituição da República. Na perspectiva do direito constitucional e como um princípio geral, uma descentralização administrativa territorial pressupõe a eleição dos titulares dos órgãos descentralizados, pois a nomeação não se compadece com a descentralização administrativa territorial. A nomeação aproxima-se mais a uma desconcentração do que a uma descentralização, pois é um ato administrativo típico de designação de titulares dos órgãos num sistema centralizado, enquanto que num sistema típico de descentralização administrativa territorial, a eleição constitui o princípio geral de designação dos titulares dos órgãos, que são órgãos eletivos, pois o processo da descentralização administrativa territorial é acompanhado pelos processos de participação democrática e de representação política. A opção pela eleição dos titulares dos órgãos de governação descentralizados consolida a democracia, a descentralização, o Estado de Direito democrático, pois respeita os limites materiais estabelecidos na Constituição da República e salvaguarda o direito do exercício do sufrágio, que é um direito fundamental, adquirido e irreversível, que consubstancia uma das formas do exercício do poder político pelo povo moçambicano. Com efeito, a eleição dos titulares dos órgãos de governação descentralizada e das autarquias locais por sufrágio universal, direto, igual, secreto e periódico é a opção que melhor materializa o espírito da proposta de revisão constitucional submetida por Sua Excelência Felipe Jacinto Inhosse, Presidente da República, o mais alto magistrado da nação, pois concretiza os ideais da descentralização, da participação e da representação política. Princípios constitucionais estruturantes reafirmados: unidade nacional e unicidade do Estado moçambicano. A proposta de lei de revisão constitucional reafirma que a República de Moçambique é um Estado unitário, um Estado uno e indivisível, que orienta-se pelos princípios de descentralização e subsidiariedade e respeita na sua organização e funcionamento a autonomia dos órgãos de governação provincial, distrital e das autarquias locais. O princípio do Estado de Direito Democrático. São respeitados direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. O princípio da descentralização administrativa, a forma republicana do governo e o sistema atual do governo. É reafirmado o princípio do sufrágio universal, pessoal, direto e periódico para a eleição dos titulares dos órgãos eletivos a todos os níveis. É reafirmado e constitucionalizado o princípio do gradualismo no processo da descentralização. É reafirmado o princípio da tutela do Estado sobre os órgãos descentralizados. Definição dos limites da descentralização. São definidos os limites da descentralização, não sendo objeto de descentralização as matérias de exclusiva responsabilidade dos órgãos de soberania, dos órgãos e instituições centrais do Estado, como, por exemplo, a definição e organização do território, a defesa nacional, segurança e ordem pública, a fiscalização das fronteiras, a emissão da moeda, as relações diplomáticas, os recursos minerais e energia, bem como os recursos naturais situados no solo e no subsolo, nas águas interiores e no mar territorial, na plataforma continental e na zona exclusiva, e a criação e alteração dos impostos, entre outros. Das garantias da unidade e unicidade do Estado. A forma do Estado continua sendo unitária e é garantida através da unicidade da Constituição da República, centralização do poder legislativo e judicial,
opção por uma descentralização administrativa, tutela do Estado sobre os órgãos ou entes descentralizados, definição dos limites da descentralização, representação do Estado nos territórios sob jurisdição dos órgãos descentralizados e a manutenção das funções de soberania como funções exclusivas do Estado. Propostas de alteração sugeridas pela Comissão e sua fundamentação. Tendo em conta a peculiaridade de que se reveste o presente processo de revisão constitucional, decorrente do facto de que a proposta de revisão constitucional resulta de um acordo político entre o mais alto magistrado da nação, Sua Excelência Filipe Jacinto Inhosse, e Sua Excelência Afonso Macacho Marceta de Lhakama, presidente da RENAMO, em busca de uma paz definitiva e duradoura, a Comissão entende que o respeito ao espírito dos consensos políticos alcançados é de supremo interesse nacional, pelo que as propostas que a Comissão apresenta são feitas em lealdade ao espírito do acordo político alcançado, evitando trair o espírito dos consensos políticos alcançados e visam fundamentalmente garantir a constitucionalidade material da proposta de lei de revisão constitucional e a constitucionalidade formal do processo de revisão constitucional, aprimorar a articulação, formulação e formatação jurídica do texto, assegurar a unidade e integridade sistemática da Constituição, garantir a harmonia, coerência e correspondência entre o espírito dos consensos alcançados e a letra da Constituição. Permitam-me, Excelências, que não apresente em detalhe cada uma das contribuições vertidas, uma vez que as mesmas serão retomadas em sede de especialidade. Principais inovações e alterações a serem introduzidos no ordenamento constitucional moçambicano. Em decorrência da presente proposta de lei de revisão constitucional, serão introduzidas na ordem constitucional moçambicana as seguintes alterações. No domínio da descentralização, a descentralização é reforçada com a consagração do princípio da subsidiariedade. São instituídos 3 níveis de órgãos descentralizados, nomeadamente os órgãos de governação descentralizada provincial, que compreendem o governador de província, o Conselho Provincial e a Assembleia Provincial. Os órgãos de governação descentralizada distrital, que compreendem o administrador do distrito, o Conselho Distrital e a Assembleia Distrital. E os órgãos de descentralização autárquica, que compreendem os presidentes das autarquias, os conselhos autárquicos e as assembleias autárquicas. Os órgãos de governação descentralizada provincial, distrital e os órgãos autárquicos gozam de autonomia administrativa, patrimonial e financeira. No domínio dos órgãos do Estado, são criados órgãos descentralizados de governação provincial e de governação distrital. Os órgãos de governação descentralizada provincial compreendem o governador de província, a Assembleia Provincial e o Conselho Executivo Provincial. Os órgãos de governação descentralizada distrital compreendem o administrador do distrito, a Assembleia Distrital e o Conselho Executivo Distrital. Na província é criado o órgão do secretário de Estado para a província, o qual tem a função de assegurar a realização das funções exclusivas e de soberania do Estado, que não são objeto do processo de descentralização, sendo nomeado pelo Presidente da República. No domínio do sistema eleitoral, o governador de província e o administrador de distrito passam a ser eleitos. É introduzido um novo modelo de eleição por via do sistema de cabeça de lista para a eleição do governador de província, administrador de distrito e presidente da autarquia local. Até 2004, o administrador do distrito será transitoriamente nomeado pelo ministro que superintende a área da administração estatal, consultado o governador da província. De referir que a autonomia dos órgãos de descentralização, descentralizados de governação provincial e distrital
não se confunde com a autonomia das províncias e dos distritos, pois o modelo de descentralização adotado é um modelo de descentralização administrativa e não descentralização política, pelo que a autonomia é conferida, sim, aos órgãos e não aos territórios. E essa autonomia é administrativa, patrimonial e financeira e é exercida dentro dos limites fixados na Constituição e na lei, pois o poder legislativo e judicial continuarão centralizados, assim como as áreas de soberania continuarão a ser da responsabilidade exclusiva do Estado e configuram um limite à própria descentralização. No domínio dos princípios estruturantes, é introduzido o princípio da subsidiariedade. Quanto aos poderes das Assembleias Provincial e Distrital, as Assembleias Provinciais e Distritais passam a dispor de um poder regulamentar próprio. Conclusão. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade considera que a proposta de revisão da Constituição da República tem mérito, é oportuna e é pertinente, pois tem como objetivo fundamental o alcance da paz, de uma paz efetiva e duradoura, promover uma reforma do Estado com vista à reconciliação nacional, garantir a estabilidade política, o reforço da unidade e a coesão nacionais, através do aprofundamento da descentralização e consolidação do Estado unitário e de direito democrático. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade considera que, acolhidas as alterações e propostas apresentadas, a proposta de lei de revisão pontual da Constituição da República pode ser apreciada positivamente. Após a aprovação da lei de revisão da Constituição da República, será necessário desencadear uma reforma legal em duas vertentes. Uma no sentido de aprovar novas leis para a materialização das novas disposições constitucionais e, particularmente, quanto aos novos órgãos, regulamentar o regime da sua eleição, organização e funcionamento. E a outra vertente será no sentido de revisão de diversa legislação ordinária em vigor, com vista à sua conformação com a nova ordem constitucional. Adoção. O presente parecer foi analisado em plenária da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, nas sessões dos dias 14, 19, 20, 21, 26, 27 de fevereiro, 5, 6, 7, 8 de março, 2, 3, 9, 10 e 16 de abril, 21 e 22 de maio de 2018. Depois de apreciado e achado conforme, foi adotado e subscrito pelos deputados Ezequiel Molde Gus, relator, Manuel Vasconcelos Estrela Maria, vice-presidente, Antônio Augusto Eduardo Namburete, vice-relator, Helder Ernesto Injojo, Agostinho Gomes Chipindula, Patrício Mpangai, Afonso Lopes Nipero, Esmeralda Aurélio Mutemba, João Catemba Chaquamba, Juvial Cetina Mutombeno Marengue da Cruz, Lucé Esperança Mirion Rumeia, Simon Muhambe Macuiana, Maria Angelina Dique Enoque, Carlos Manuel Simbe, Luciano Felipe Governo, Laurinda Silva Pedro Antônio Cheia e por mim próprio, Edson da Graça Francisco Macuaco, presidente da Comissão. Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República, acabei de apresentar o parecer da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, atinente à apreciação da proposta de revisão pontual da Constituição da República. Pela permissão e atenção dispensada, o meu muito obrigado. Muito obrigada, Senhor Presidente. Excelências, no âmbito da implementação do programa Portas Abertas na Assembleia da República, visitas guiadas, está de visita de estudo na presente sessão à Casa do Povo, os estudantes da Willow International School, para de perto acompanharem os trabalhos parlamentares. Bem-vindos, queridos alunos da Willow. Sintam-se em casa.
e informar aquela minha gente por causa Os do candidatos demitir. são os mesmos. Para proceder à apresentação do parecer da comissão, convido agora a Sua Excelência, o Sr. Deputado Lucas Chomera Jeremias, Presidente da Comissão de Administração Pública e Poder Local da Casa do Povo. Ilustre Presidente, a palavra lhe pertence. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sua Excelência, Presidente da Assembleia da República, Sua Excelência, membros da Comissão Permanente, Sua Excelência, o Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, digníssimos deputados, meus pares, minhas senhoras, meus senhores excelências, com vossa permissão, Sua Excelência, Sr. Presidente, em nome da Comissão da Administração Pública e Poder Local, passo a apresentar o parecer atinente à proposta de lei de revisão pontual da Constituição da República de Moçambique. Metodologia para apreciação da presente proposta de lei de revisão pontual da Constituição da República. A 4ª Comissão realizou um estudo da proposta, ordem a preço, aos níveis individual e dos grupos parlamentares, de 15 a 20 de fevereiro de 2018, igualmente nos dias 21 e 26 de fevereiro, nos dias 5 e 6 de março, 2 de abril de 2018, no plenário da Comissão. Fez-se a primeira apreciação da proposta. Desta apreciação foram suscitadas as seguintes